Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e depois de todos esses vlogs poéticos, se você não assistiu eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, eu trago o livro que foi o meu guia de viagem pelo Chile, A Barcarola, de Pablo Neruda. Nesse vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Pablo Neruda e sobre essa obra que nos levou por esse caminho turístico literário pelo Chile. Se você não assistiu os vlogs, eu sugiro que vocês assistam, porque tem imagens incríveis das três casas de Pablo Neruda. A primeira em Santiago, que nós visitamos, La Chascona. A segunda em Isla Negra, que é um balneário de El Quisco, no Chile. E a terceira, La Sebastiana, que fica em Valparaíso. Não percam esses vlogs, tá? Estão linkados aqui embaixo. Agora, uma coisa curiosa que eu queria falar pra vocês é que é muito diferente fazer vlog. Eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. E eu senti assim uma sensação muito estranha, porque gravar, falar para uma câmera já é difícil, já é diferente. Eu tenho 20 anos de sala de aula, eu já fiz palestras e assim, me sinto super à vontade para falar com as pessoas. Mas quando liga a câmera é diferente. Por mais que a gente imagine que tem um público que vai nos assistir, que tem pessoas do outro lado que vão assistir a nossa fala, né? Vão ouvir as nossas ideias, mas é diferente. E mais ainda, gravar no meio da rua ou no meio dos locais públicos em que as pessoas estão te olhando é muito diferente, é muito estranho. Então eu fiquei um pouco travada, mas eu tô melhorando, né? Aos pouquinhos eu tô melhorando. Inclusive eu acho que foi no vídeo da Isla Negra, não, foi no vídeo da La Sebastiana, foi em Valparaíso, que eu estava fazendo umas filmagens para vocês sobre mostrando as casas, né, feitas, né, com zinco e tudo mais, e eu passei numa ruazinha muito interessante, onde tem bastante registro das pinturas, né, que existem lá, e tinha uns turistas, quando eu fui passando, eu não vi, eu vi depois. Tinha um turista, que acho que ele estava tomando sorvete, não sei, ele parou e deu um riso. Eu falei, gente, realmente as pessoas observam, então ficou um pouco assim, mas eu tô melhorando nesse aspecto, tá bom? E outros vlogs virão também nessa temática poética para vocês. Bom, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, né, depois de toda essa viagem que nós fizemos, todo esse passeio que nós fizemos pelas casas de Pablo Neruda, eu vou falar um pouquinho sobre Pablo Neruda e sobre a obra A Barcarola, que foi o nosso guia de viagem. Bom, primeiramente, sobre Pablo Neruda, é importante dizer que, na verdade, o poeta chamava-se Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, ou seja, nada a ver com Pablo Neruda. Ele nasceu em 1904 em Parral, numa região central do Chile, e faleceu em 1973 na cidade de Santiago, na capital. Ele escolheu esse pseudônimo Pablo Neruda, primeiro porque o pai dele era ferroviário e não aceitava muito bem essa ideia da produção literária, de ser um escritor. E ele havia entrado em contato com a obra de um autor tcheco chamado Jan Neruda. Não sei se pronuncia assim. Mas então ele adotou o pseudônimo Pablo Neruda. Mais tarde, ele trocou o nome em cartório oficialmente. Aquele nome enorme que eu falei anteriormente, ele trocou realmente por Pablo Neruda. Em 1921 ele se traslada para Santiago, ele sai do interior, vai para Santiago para seguir carreira de pedagogia e francês. Ele é um dos escritores mais importantes da América Latina e da língua espanhola, tendo recebido o Prêmio Nobel em 1971. Também foi cônsul e embaixador pelo Chile. Ele era amigo de Gabriela Mistral, que introduziu Neruda na narrativa russa. Ele foi amigo também, por exemplo, de Federico Garcia Lorca. E os escritores da geração de 27 da Espanha o abraçaram. Ele estava na Espanha quando aconteceu a Guerra Civil Espanhola. Ele foi destituído do cargo de cônsul e em 1945 ele foi eleito senador no governo de Salvador Allende, no Chile. Salvador Allende era um político de esquerda. É interessante também que em 1945 ele leu suas poesias para mais de 100 mil pessoas no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Em 1950 ele publica O Canto Geral, que é essa obra aqui que eu adquiri nessa viagem lá para o Chile,
que eu queria muito ler, e depois eu vou fazer também um vídeo sobre ela. É uma obra maravilhosa. Já estou praticamente na metade da obra. E ela é valiosíssima para a cultura latino-americana. É um canto mesmo. Ele faz como se fosse um caminho por toda a origem, por tudo que aconteceu, os fatos, os heróis nacionais, né, os heróis da terra, os indígenas, os conquistadores. Ele faz todo um caminho poético, uma singradura poética pela América Latina. E essa obra é uma arma poética contra as injustiças sociais sofridas pelos povos latino-americanos. Em 1953 ele constrói em Santiago La Chascona. O link está aqui embaixo da visita que nós fizemos lá em Santiago. E o interessante também falar que a casa La Chascona, ela está aberta à visitação desde que Neruda era vivo. Não foi aberta, hoje ela pertence à Fundação Neruda, que toma conta, né, das 3 casas do poeta lá no Chile, mas essa casa ela era aberta ao público desde que Neruda era vivo. Não foi depois da sua morte. E como ele era militante político, né, pelas causas sociais, ele foi, com a ditadura no Chile, ele foi destituído dos cargos, ele passou a viver na clandestinidade. Inclusive, com a ditadura no Chile, com a tomada do poder pelo general Pinochet, a casa dele em Santiago, La Chascona, ela foi saqueada e vários livros do autor foram queimados. Os temas de suas obras caminham por vários sentidos, não só um, não há um único tema em Neruda. Ele trata do amor, ele trata das causas sociais, das questões éticas, das questões políticas, e parece, a sensação que nos dá é que existem vários Nerudas dentro de Neruda, justamente porque existem vários encaminhamentos, várias abordagens que ele faz com os temas que ele aborda na sua poesia. Em se tratando de sua vida pessoal, Pablo Neruda teve 3 esposas, vamos dizer assim, oficiais, né? Dentre elas, algumas apareceram como amantes do poeta. Mas ele teve uma filha, há um registro de uma filha que tinha hidrocefalia com a primeira esposa. E essa filha faleceu ainda criança. E existem algumas críticas com relação ao poeta, que ele não deu assistência, que ele abandonou a filha, enfim, existem críticas em cima disso. Mas o fato é que ele realmente teve essa filha, e essa filha faleceu bem jovenzinha, bem criança, se eu não me engano foi com 8 anos de idade, de hidrocefalia. E eu queria mostrar para vocês também um CD que eu tenho, que eu gosto muito, que eu adquiri há um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu ainda era estudante de letras, e que eu tenho muito carinho por ele, muito ciúme também. É esse CD aqui, que são os 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que é um dos livros do poeta Pablo Neruda. E o legal dessa obra, não sei se vocês vão conseguir ver aqui os detalhes, é que é uma edição histórica, né? E o poema, a obra, ele é todo declamado por Pablo Neruda. Eu vou ver se eu consigo colocar um pouquinho aqui. Inclusive tem um dos poemas dele que de amor, né? De um amor assim exacerbado, que muita gente gosta, que é o Me Gusta Cuando Te Callas. E aí eu vou ver se eu consigo colocar um trechinho dele aqui para vocês ouvirem com a voz de Pablo Neruda declamando. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Falando agora então do nosso guia literário de viagem, A Barcarola, essa obra ela está em português, né? Ela é da LPM Pocket e é uma obra muito interessante porque ela começa, vou mostrar para vocês, com uma partitura. Vocês conseguem ver? É uma partitura que se chama La Barcarola. E aí pesquisando a gente percebe que La Barcarola é um gênero tanto poético quanto musical, e enquanto música tem um tom folclórico e é cantado pelos gondoleiros em Veneza, aqueles senhores que conduzem aquelas embarcações por Veneza, né, por aqueles rios de Veneza, pelo meio da cidade. Como peça musical também, foi uma canção muito executada no século XX. É interessante porque a obra ela é dividida em episódios, né, e a cada episódio, aqui no índice a gente consegue ver, começa a Barcarola, e aí vem o primeiro episódio, terremoto no Chile,
E aí vem a frase, segue a barcarola. Essa frase, segue a barcarola, ela é continuada e dá uma sensação realmente de continuidade, de fluxo da obra, dos poemas, porque é uma obra poética, tá? Ela é toda escrita em forma de poema, vamos dizer assim. Não é uma obra em prosa, não é uma crônica, não é um conto. É poema. E ele faz um passeio, ele vai do primeiro episódio, Terremoto no Chile, se encaminhando, passa pela Rússia e chega até no Porto de Santos aqui no Brasil. É interessante porque é uma obra que vai entre lugar e lugar e destaca algumas figuras interessantes, até folclóricas, né? Como Joaquim Murieta, que Pablo Neruda chama de meu compatriota, honorável, e ele viveu e morreu na Califórnia. Também disse que Joaquim Murieta inspirou a lenda do Zorro. Além de Joaquim Murieta, também tem Lord Cochrane, que foi o primeiro almirante chileno. Ele também aborda nesta obra. Os poemas parecem acentuar e amenizar a música. Traz uma sensação de visita e de viagem, de nostalgia e de memória. É engraçado porque parece que a barcarola lança âncora em cada episódio e depois parte. Segue viagem. Daí a ideia do segue a barcarola. Não sei se vocês perceberam nos vlogs, não deixem de assistir, estão linkados aqui embaixo, que eu coloquei também a cada término dos vlogs o segue a barcarola, justamente para trazer para vocês essa sensação de continuidade, de fluxo, né? A gente estava vendo a casa de Neruda e a coisa tinha uma continuidade, assim como os poemas, assim como ele sugere nessa viagem por meio dos poemas dele. E é interessante porque há sempre um retorno, que até há uma sensação de barroquismo nisso, de barroco, porque esse eterno retorno, o Chile é esse eterno retorno, é como se o Chile nessa obra fosse o farol para Pablo Neruda. Olha o que ele diz nesses versos aqui. Ó pátria, formosura de pedras, tomates, peixes, cereais, abelhas, tonéis, mulheres de doce cintura que inveja a lua minguante, metais que formam teu claro esqueleto de espada, aromas de assados de inverno com luz de guitarras noturnas, perás carregados de mel cheiroso, cigarras, rumores, de estio repleto como os canastros das chacareiras. Ó amor de rocio do Chile em minha fronte, destrói este sonho de ira. Devolve-me intacta minha pátria pequena, infinita, calada, sonora e profunda. As narrativas de A Barcarola perpassam experiências pessoais, paisagens e circunstâncias históricas. Com relação às paisagens, eu separei aqui alguns versos para ler para vocês, como ele constrói a imagem do dia. Olha que bonita essa passagem. E ainda mais misterioso como um nascimento infinito de abelhas, o dia prepara seus ovos de ouro, seus firmes favos dispõe no útero escuro do mundo. E na claridade, sobre o mar despertou a baleia bestial, e pintou com um negro pincel uma linha noturna na aurora que sai do mar trêmula. Interessante também que em alguns poemas ele institui Matilde como sua interlocutora. A Matilde, como vocês puderam ver nos vlogs, quem não viu assista, foi a sua última esposa, né? E ele institui a Matilde, às vezes, como interlocutora. A sensação é que esse barco viaja com eles dois e ele vai mostrando para elas episódios históricos, cenas, paisagens, lugares. Ele vai insinuando para Matilde toda essa imagem, é bem imagético. Olha como ele institui Matilde, quando ele diz assim: tu, clara e escura, Matilde morena e dourada. Ele fala com ela. Muitas das vezes ele institui a segunda pessoa, tu, do discurso e conversa com ela. Existe esse diálogo. Interessante também que você consegue observar que, apesar das metáforas elaboradas que Pablo Neruda utiliza, ele tenta sempre simplificar a poesia para que ela seja mais acessível a todos, para que seja algo realmente democrático. E muitos dos seus poemas possuem esse tom como se fosse um discurso político. São poemas fortes e comoventes. Olha esse trecho. Eu mudo de rumo, de emprego, de bar e de barco, de pelo, de renda e mulher, lancinante, de propósito não existo,
Talvez sou mexibiano, argentuaio, bolívio, caribião, panamante, colom venechileno malteco. Aprendi nos mercados a vender e comprar caminhando. Me inscrevi nos partidos díspares e mudei de camisa impulsionado pelas necessidades rituais que jogam à merda o crepúsculo. E confesso saber mais que todos sem ter aprendido. O que ignoro não vale a pena. Não se paga na praça, senhores. O mar, para Pablo Neruda, tem a configuração de ser a continuação de sua casa, como se fosse um quintal. Vejam o vídeo da Isla Negra que vocês vão entender essa relação tão próxima de Neruda com o mar. Para isso, eu vou ler um poema chamado O Mar, da obra Barcarola, para que vocês tenham essa noção dessa relação do poeta. E diz o seguinte: as moscas de abril, no ventre inferior do outono, se multiplicaram, saindo a voar com suas asas de água. Com suas gotas de água amanhecem na transparência, raiando a luz ou deixando imóvel o ar vazio. As algas apodrecem vestidas de ferro molhado, e sobre as ávidas rochas que o trovão estremece, no estupor do outono vacila um certame de ovários. Porque sobre o rosto de pedra que o mar atormenta e destrói, as máscaras verdes da alga marinha, a tapeçaria do frio, subjugam a eternidade da pedra, ao mar, ao conflito. A Barcarola toma então a perspectiva do mar, do movimento das ondas, que sugere a ideia do ir e vir, que nada mais é a metáfora da vida, as idas e as vindas, os ganhos e as perdas. Uma vida ora calma, ora tempestuosa. E não é bem assim a vida da gente? Olha o que ele diz fechando a obra. É a hora, amor meu, de apartar esta rosa sombria, cerrar as estrelas, enterrar a cinza na terra, e na insurreição da luz, despertar com os que despertaram, ou seguir no sonho alcançando a outra margem do mar, que não tem outra margem. No vídeo de La Chascona, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vocês vão ter noção que eu recito um trecho de um poema chamado La Chascona, que ele cita as casas, inclusive as outras casas, de Valparaíso e a La Sebastiana. La Sebastiana para ele é como se fosse um farol. Porque você chega pelo mar, a casa é no alto, é num cerro, é numa montanha, então do mar é possível avistar a casa. Então ele tem muito essa relação, tudo ele criou de forma poética, tudo ele criou com significado. A obra Barcarola também traz um tom de passado, algumas palavras que nos remetem ao passado. É uma obra que navega, que viaja, que passa por vários lugares, que visita lugares como Rússia, o próprio Chile, que é o farol de Neruda, né? Esse eterno retorno para ele, Paris também, alguns personagens que ele destaca, é como uma visita, é muito náutico, é como um passeio, é como se ele parasse em cada local desse, ou parasse diante de cada personagem desse e mostrasse, olha quem é essa pessoa, por meio dos poemas, olha como é este lugar, olha a minha perspectiva, quem eu sou também como latino-americano. Em muitos poemas ele descreve isso, ele sugere essa imagem, ele constrói uma imagem. Então é um poema, é muito fluido, é muito aquático também, a gente tem realmente essa sensação de viagem com o Neruda. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu deixo essa sugestão de leitura para vocês, da Barcarola, de Pablo Neruda. Não esqueçam de ver os vlogs, que os vlogs estão bem interessantes, apesar da minha vergonha, né, em fazer vlog, em estar no meio da rua gravando, mas eu tô melhorando, como eu falei no início do vídeo. E é interessante que essa Barcarola, ela narra pra gente um certo espelhamento da vida. A poesia nos ressignifica, nos explica, nos convida a pensar. A partir dos temas que ele trata aqui, a gente passa a pensar nos nossos próprios temas pessoais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa viagem poética, dos vlogs poéticos, que vão acontecer outros. Deem um like, deem uma curtida, façam um comentário, o que vocês acharam de toda essa viagem poética. Deixo aqui meu agradecimento, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.